Boa tarde, galerinha, tudo bem? Pessoal, vamos aí corrigir as tarefinhas da semana passada que eu mandei para vocês. Quis deixar vocês tentarem fazer sozinhos, mas provavelmente vocês devem ter conseguido fazer alguns e não outros, tá? O que a gente está falando? A gente está falando sobre prisma. Prisma, pessoal, são as figuras em 3D, digamos assim, né? Então a gente não tem mais só a questão, eu trabalho com quadrado. Não, eu vou trabalhar com cubo, eu vou trabalhar com prisma, uma figura geométrica em 3 dimensões. Então as nossas figuras principais serão o cubo, né, que eu tenho 6 lados, 6 faces aí. Eu tenho, só que no cubo todo mundo tem a mesma medida, né? Eu tenho o paralelepípedo, que se for um exercício de aplicação vai ser uma caixa, certo? Que tem 3 medidas, A, B, C, largura, profundidade e altura. Eu tenho que, para você calcular o volume de um cubo, você vai calcular como A vezes A vezes A, que é porque são todos iguais, que dá A ao cubo, tá? Isso aqui é importante você saber. Se for de um paralelepípedo, você vai utilizar a formulazinha área da base, que a base aqui é um retângulo, não sei se vocês conseguem ver, que é a área da base, e a área de um retângulo é base, né, vezes altura, A vezes B. A área da base vezes a altura, que nesse caso aqui seria o C, tá bom? Então é só multiplicar os três aí, é bem tranquilo. Ok? A área lateral, se a gente voltar aqui, ó, você pode ver que tem o chão, né, que é a base, e o teto. E sobram as 4 laterais. Então o cubo e o paralelepípedo eles têm 4 laterais aí, ó. No caso do cubo, as 4 laterais são quadrados, independentemente. Já no paralelepípedo, 2 laterais são retângulos, outras 2 aqui também são retângulos, mas menores, têm medidas diferentes, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, ok? Esquece fórmula, tá? Questão número 3. Eu vou começar pela ordem diferente, porque eu vou começar do mais fácil para o mais difícil, tá bom? Senão depois fica meio bugado para vocês. Num cubo de aresta 10 centímetros, qual é a área total? A área total do meu cubo, gente, é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, aí lá embaixo 4, aqui de ladinho 5 e lá no fundo tenho 6. Meu cubo tem 6 faces, tá até rolando meme na internet sobre isso. Então eu vou calcular a área de uma face e multiplicar por 6. Como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado, né? Um lado vezes o outro. Então a área total vai ser 6 vezes esse valor, que é 6 vezes a área de 1. Eu tenho 6 faces, né? Então vai ser, lembrando, pessoal, que essa área aqui, ó, é a área do quadrado, que é lado vezes lado, base vezes altura, lado ao quadrado, o que você souber aí. 6 vezes 10 vezes 10 dá 600 centímetros quadrados. Então essa aqui é a área total do meu cubo. 6 vezes, porque eu estou falando da área total, que são 6 lados, as 4 laterais, em cima e embaixo. Calcule o volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões 15 centímetros, 12 e 6. O volume pode ser calculado de duas maneiras. A área da base vezes a altura, ou eu prefiro calcular assim, A vezes B vezes C. Por quê? Porque a área da base vai ser A vezes B, tá bom? Então você tem aí 15 vezes 12 vezes 6, que dá 1.080 centímetros quadrados. Se você quiser fazer a área da base, você vai fazer a área da base, e a área do retângulo é base vezes um lado vezes o outro também. Você pode fazer aqui 15 vezes 12, e vai dar o mesmo valor, tá? O jeito que você faz não importa, desde que você ache a resposta correta. Vamos então para 5. Cada cubo tem aresta de 2 centímetros. Qual é o volume da pilha? Então você vai calcular o volume de um cubo e multiplicar pelo total da pilha. O volume do cubo é A ao cubo. O volume vai ser 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então nós temos 8 centímetros ao cubo. Vamos contar quantas caixas nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá no fundo 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15... meu Deus, 16, 17, 18, 19, 20, né? 21, 22, eu contei 20 aquela hora, eu tinha esquecido lá do lado de trás. Ei, beleza. Pessoal, desculpa, na hora que eu contei na primeira vez eu contei 20, eu tinha esquecido dessa pilha aqui, ó. Tem 2 lá atrás, é 22. É 8 que multiplica 22, que vai dar 136. Deixa eu só confirmar na calculadora. 176. 8 vezes 22. 176, verdade.
tá? 170, isso aí. Eu não tinha visto, ó, tanto que eu tô lesado. Realmente tem essas pilhas lá no fundo. Me corrijam se eu estiver errado, eu contei 22, tá? Se vocês contar outro valor aí, vocês me avisam depois que a gente corrige. Agora vamos para um que é a mais chatinho de fazer. Determine a área da base, a área lateral e a área total e o volume. Nossa, eu não lembro. Nossa, de um prisma reto de altura 10 centímetros. De altura 10 centímetros, cuja base é um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Para quem não lembra, meus queridos, o triângulo retângulo, né? Ele tem seus catetos aqui 3 e 4. Então a gente precisa descobrir a hipotenusa. Por que eu vou descobrir por que eu vou descobrir a hipotenusa desse triângulo aqui? Não lembro. Vamos lá, vamos descobrir a hipotenusa desse triângulo aqui. A gente usa o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado, mas se ao quadrado, se eu me engano, isso aqui eu estou fazendo inútil, que eu não vou precisar dessa hipotenusa. Vou precisar porque eu tenho que calcular as áreas laterais, né? Como são diferentes aqui, ó. Aqui vai ser uma área, aqui vai ser outra e lá no fundo vai ser outra área, lembrei. Tô doido. 4 ao quadrado, 16, mais 9 ao quadrado. A vai ser 25, raiz quadrada de 25, 5. Então nós temos aqui que vale 5, é porque a área lateral desse aqui vai ser calcular 1 a 1. Então beleza, então eu tenho aí, ó. 3, a altura é 10, né? Então eu tenho um retângulo aqui, ó. 3 de altura, 10 de base. Eu tenho outro retângulo aqui, ó. 10 de altura, 4 de base. Lá no fundo tem outro retângulo, 10 de altura e 5 de base. Porque minha área lateral vai ser base vezes altura. Beleza. Só que vai ser base vezes altura de cada um dos meus três lados, né? Cada lado está com uma medida diferente. Eu tenho um 3, um 4 e um 5. Então, o que eu fiz aqui, ó? Esse aqui é a área do primeiro retângulo, que é base vezes altura, mais o segundo, base vezes altura, mais o terceiro, que é base vezes altura. A altura é a mesma para todo mundo, né? Então a área lateral vai ser 30 mais 40 mais 50, que dá 120 centímetros quadrados. Então essa é a nossa área lateral, ok? Agora ele pediu a área da base. A área da base, gente, é a área do triângulo, né? Vou tentar fazer aqui, porque lá no outro já está pronto. A área da base é a área de um triângulo, né? Lembrando aí, ó, triangulinho. Base, tanto faz, base 4 e altura 3, você não usa a hipotenusa para isso. Temos aí 4, base vezes altura dividido por 2, né? 4 vezes 3 dividido por 2. Nós temos aí a área da base, 4 vezes 3, 12, 2 vezes 6. Então, nossa área da base é de 6 centímetros quadrados. Que eu vou utilizar para calcular a área total, porque eu já deixei pronto aqui. Por que eu uso a fórmula da área total como 2 vezes a área da base, mais a área lateral? A área lateral, beleza. A área da base vezes 2, porque eu tenho a base de baixo, que é o chãozinho, e a parte de cima, que é o teto. Então eu tenho a lateral, mais o chão, mais o teto. Então é 2 vezes a área da base. A área da base é 6, né, que a gente calculou ali. 2 vezes 6 mais 120, que dá 132 centímetros quadrados. A área total é isso. E pediu o volume. Pediu o volume. Então o volume é a área da base, né? A área da base vezes a altura, que vai ser a área da base, que eu achei 6, né, que a gente calculou, vezes o volume, vezes a altura, que é 10. Isso aqui vai me dar 60 centímetros cúbicos. Eu estou escrevendo em cima da minha cara, certeza. 60 centímetros cúbicos, tá bom? É porque o volume é fácil de fazer, nem me preocupei. 2, e mais difícil. Ao serem retirados 128 litros de água de uma caixa d'água, de forma cúbica, o nível de água baixa 20 centímetros. Calcule o comprimento das arestas dessa caixa. O que acontece? Quais são os problemas? O problema é, você está trabalhando aqui com litros e aqui você está trabalhando com centímetros, dá erro, tá? São unidades diferentes. Então você vai lembrar o seguinte, você vai transformar litros em metros cúbicos, que também é uma unidade de volume. Você vai pegar os litros e dividir por 1000, tá bom? E você vai pegar os seus centímetros e dividir por 100 para transformar em metro. Então a gente vai trabalhar só nisso, ok? E o que acontece? Calcule o comprimento das arestas. Então eu estou falando de volume. Volume, meus queridos do cubo, o volume do cubo... eu acho que eu já anotei aqui. Volume é A ao cubo, aresta ao cubo, né? Aresta 1 vezes aresta 2 vezes aresta 3. Acontece o seguinte, o meu volume vai ser o meu volume menos, né, foram retirados, menos 128. Então eu vou ter volume menos 128, só que eu não vou usar duas
duas letras na minha conta. Eu vou utilizar a letra A na minha conta. Porque se eu tiver duas letras, eu não consigo resolver. Então, a conta, quando eu faço A vezes A vezes A ao cubo, menos 128, que eu tirei, certo? Do outro lado da minha conta, eu vou ter as arestas. Aresta 1 vezes aresta 2. Só que uma aresta, que é a do volume aqui, ó, a água tava aqui, ó, a água abaixou 20 centímetros. Então, eu tenho que tirar de uma das minhas 3 arestas, eu tenho que retirar, subtrair 20 centímetros. Então, como que fica essa bagaça na matemática aqui? A ao cubo menos 128, essa parte é a parte do volume, né? A minha conta do volume vai ser menos 0,128, né? Que é isso aqui em metros cúbicos. A ao cubo menos 128. E aqui o volume desse lado aqui seria A vezes A. Só que um A, que é o da alturinha aqui, ó, é menos 0,2. Então, como que eu vou resolver isso? A primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó, a multiplicaçãozinha que nós temos aqui, tá bom? Quando eu faço isso, eu vou ter A vezes A ao quadrado. A única coisa que eu fiz dali para cá é A vezes A ao quadrado aqui, ó. Agora a gente vai para matemática resolver isso aqui. Isso aqui, ó, é você conseguir interpretar o problema. Isso aqui é você conseguir resolver o seu problema. Então, vamos lá. Dá para multiplicar aqui ainda, ó. A vezes A ao cubo e A vezes 0,2, 0,2A. Então, eu tenho A ao cubo menos 0,2A ao quadrado. Desculpa, eu esqueci de falar ao quadrado. Eu vou pegar esses caras aqui e passar para o outro lado da equação, letras de um lado, né, número do outro, só que depois eu passo o número. Por quê? Porque o A ao cubo vai ficar negativo e vai cancelar com o A que tá lá positivo aqui, ó. Esse A passando para cá fica negativo. O 0,2 fica mais 0,2. Então, o que acontece? Esse menos A ao cubo mais A ao cubo, duas coisas iguais de sinais opostos, dá zero. Então, sobra o quê? 0,2 A ao quadrado menos 0,128. O 0,2, o menos 0,128 passa positivo, né? Primeiro eu vou passar o passo a passo aqui. Aí agora, o 0,2 que estava multiplicando passa dividindo. 0,128 dividido por 0,2 que dá 0,64. O contrário do quadrado é a raiz quadrada. Raiz de 0,64, 0,8. Centímetros, tá? Pessoal, é isso. Espero ter ajudado. Na próxima a gente continua com esse estudo, porque a gente vai fazer mais algumas questões que não são exatamente questões muito fáceis, né? Geometria é bem complicada aí, tá bom? Beleza, até a próxima aula.